Olá, meu irmão, olá, minha irmã, espero que você esteja bem, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Se você tiver de posse aí da sua Bíblia, prepare-se que nós vamos fazer uma leitura. Só que antes eu quero convidar você para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixe o seu comentário também. Passe essa mensagem para os seus contatos, para as suas redes sociais, que muito vai estar nos ajudando. O nosso objetivo é semear a palavra de Deus, que é o nome do nosso canal. Nós vamos agora a uma breve vinheta, em seguida nós estaremos trazendo a mensagem da palavra do Senhor. De volta, vamos aí abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 16, nós vamos ler a partir do verso 19, é um texto bem conhecido, é um texto que nos chama muita atenção, que é a parábola do rico e do Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Amém, queridos? Só até aí. Nós vamos usar o texto para nós fazermos algumas considerações, mas inicialmente a leitura é só até aí. O título da nossa mensagem é: Onde vou passar a eternidade? Você acredita na eternidade? Eu espero que sim. Quem acredita em Deus, acredita na eternidade. Existem muitas questões aí que as pessoas trazem, falando sobre justamente a vida após a morte. Existem muitas teses, mas nada comprovado, nada realmente comprovado, por mais que alguns que são da área do espiritismo, ao qual eu respeito, não tenho nada contra nenhuma dessas pessoas, mesmo eles querendo dizer que o cristão evangélico está errado, que é bobagem que nós estamos falando, que existe vida após a morte, que pessoas reencarnam, morrem, reencarnam, para poderem ir acabando com os seus pecados nesta terra, até se transformarem aí realmente num ser superior. Eu acredito na palavra de Deus. A palavra de Deus me ensina que o homem, ele vai morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. Lá no livro de Hebreus capítulo 9, 27, se não me engano, está escrito assim: E ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez, seguindo-se depois disso o juízo. Eu creio na Bíblia, então eu não vou ficar debatendo teses que estão aí fora dela, porque não tem um significado para mim. Então vamos falar daquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos lá. Após a nossa partida deste lugar, onde você vai passar a sua eternidade? Deixa eu esclarecer uma coisa aqui, porque às vezes nós cometemos um certo engano, vamos dizer assim. Eu falo isso também. A gente fala na intenção de alimentar a fé das pessoas. Quando a gente diz assim: olha, o meu pai faleceu e hoje está nos braços do Pai. A minha mãe faleceu e hoje está nos braços do Senhor. E a gente fala sobre os nossos familiares, mas a Bíblia fala conosco lá no livro de 1 Coríntios 15, a partir do verso 50, se não me engano. Ele fala, o apóstolo Paulo, ele ensina como será no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. É uma das passagens onde ele fala sobre isso. Ele diz que será num abrir e fechar de olhos, assim no estalar de dedo. Ante a última trombeta, o Senhor se apresentará nas nuvens, e então ele vai arrebatar os que estavam mortos, que morreram com Cristo. E em seguida, o apóstolo Paulo fala, em seguida nós, os que estivermos vivos.
Acho que ele cria que aquilo haveria de acontecer antes dele morrer, mas não aconteceu. Então, é esse o período em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, aqueles que morreram antes desse dia, que estavam mortos, o que aconteceu? Por exemplo, o nosso corpo, quando vai para a terra, ele se deteriora, sobram os ossos, que depois é colocado lá no ossário, lá, sei lá como é o nome, que os cemitérios por aí têm para as pessoas que querem lá prestar homenagens para os seus familiares que morreram. Tá, até aí eu não vejo nenhum tipo de problema. A questão é, quando a pessoa morre, ela é consumida pela terra, sobrando apenas os seus ossos. Então, que corpo é esse que você vai ter novamente? Aí é que entra a questão. O nosso Jesus, ele nos coloca que no dia da sua volta, ele arrebatará primeiramente os que haviam morrido em um corpo glorificado, ou seja, é um novo corpo que nos será dado. E aqueles que estão vivos, que também serão arrebatados, será também um corpo glorificado. Então, quando uma pessoa parte desta vida, vamos dizer assim, ela saiu do nosso meio, eu entendo assim, ela não foi, vamos lá, um cristão perfeito ali diante de Deus, andando nos caminhos, fazendo a obra do Senhor. Aí chegou o grande dia da vida dele, terminar nessa terra, e aí ele vai diretamente para os braços do Pai. Não, a Bíblia nos ensina que ele descansa no Senhor. O seu corpo vai para a terra, para ser sepultado. O espírito volta para Deus, ou seja, depois daquele corpo deteriorado, não tem mais nada ali. Mas no momento em que o Senhor vir buscar a sua igreja, eu creio assim, que esse espírito que voltou para Deus, ele retoma esse corpo que será glorificado para estar com Cristo. E aqueles sim, que estão vivos, esses serão arrebatados ali na hora. É apenas uma pequena explicação, eu posso até ter pessoas que não entendam dessa maneira, mas eu entendo assim. Eu tenho lido algumas coisas, eu entendo dessa maneira. Porque que a Bíblia diz que o Espírito volta para Deus, então ele não está aqui na terra. Mas também ele volta para Deus em uma espécie de descanso. Ele vai estar num local colocado por Deus, aguardando o dia da chamada da igreja, o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. E aqueles que estão vivos ainda nesse tempo, que estiverem caminhando corretamente na presença do Senhor, esses serão arrebatados e o corpo será glorificado. Amém, queridos? É mais ou menos isso que é a nossa introdução. E uma questão também que eu quero deixar para nós, que como nós estamos perguntando onde vou passar a eternidade, eu quero também deixar bem claro que eu ouvi uma pregação uma vez de um pastor aí da mídia, um pastor muito famoso, e ele trouxe uma mensagem com esse nome: o céu e o inferno não são determinações de Deus. E aí depois eu vi aquela pregação e fui fazendo as minhas considerações, e é a realidade. O céu e o inferno, para mim e para você, não são determinações de Deus na nossa vida. Deus não determina, ele olha para uma pessoa e fala: ó, gostei desse aí, vai para o céu. Ó, aquele ali também acho bacaninha, manda para o céu. Ó, aquele outro não fica a cara dele, vai para o inferno. Não funciona desse jeito, não funciona assim. A determinação de céu ou inferno é algo que nós vamos preparar aqui nessa terra. E o que vai trazer isso na nossa vida são as nossas escolhas. O que você tem escolhido para você? Qual é o caminho que você escolheu para caminhar? Você escolheu o caminho da fé? Você anda segundo a vontade do Senhor? Não estou dizendo aqui que você deixou de ser pecador não, tá? Porque nós pecamos todos os dias. Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por olhar, por desejos. E o homem, ele é pecador na sua essência. Mas nós temos um advogado ao lado do Pai, que é Jesus, que nos justificou e é Ele quem nos defende. E quando nós erramos e colocamos diante do Senhor os nossos erros, reconhecendo nossas falhas, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu quero dizer para você, se você anda no caminho do Senhor, não que você deixou de ser pecador, mas você caminha, o seu coração é um coração que Deus conhece e sabe que o teu coração é propenso a andar corretamente.
mesmo que muitas vezes você erre. O seu coração é um coração bondoso, é um coração voluntário para as coisas de Deus, é um coração voluntário para com o seu semelhante. Isso é o que vai nos determinar aonde nós vamos passar a eternidade, se no céu ou se no inferno. Eu espero que seja no céu, tanto para mim quanto para você, porque com certeza o inferno não deve ser um lugar muito bom não. Certo, meu querido? Então vamos tentar compreender nesta mensagem um pouquinho dessa questão que envolve o céu e o inferno. E aí eu queria dizer para nós aqui, olha, a vida na terra pode ser próspera, mas precisa ser compartilhada com os necessitados. Nós lemos aqui inicialmente que havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Queridos, aí eu vou fazer uma consideração, principalmente para essa época da parábola. Talvez nos dias de hoje a gente precisaria prestar muito mais atenção nisso, mas na questão dessa parábola, pensa comigo, aquele homem era rico, aquele homem não lhe faltava nada, ele tinha de tudo. Qual era o problema dele dar uma ajuda para essa pessoa, pelo menos alimentá-lo, encaminhá-lo para algum lugar onde ele pudesse ser curado das suas chagas? Ele simplesmente não estava nem aí. Ou seja, ele viu aquele homem sofrer, ele viu o sofrimento daquela pessoa, ele viu a fome que aquela pessoa passava, dormia no relento e ele não fez nada. É isso que a palavra de Deus nos diz quando falamos de compartilhar as nossas riquezas. Eu não tenho que pegar metade dos meus bens e entregar para ninguém, mas eu preciso, já que eu sou tão abençoado por aquilo que eu tenho, que Deus tem me dado, por que eu não abençoo as pessoas também? Quando nós lemos lá no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, se não me engano, eu não vou ler, mas eu vou lembrar você, ali fala que um dia o Senhor virá para buscar a sua igreja, e ele fará como o pastor faz, separando os bodes das ovelhas. E ele separará os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, e ele falará assim para as ovelhas: olha, eu estive doente, foste me visitar. Estive nu, me vestiste. Era forasteiro nesta terra e me recebeste. Eu estava doente e me ajudaste a ser curado. E eu tive sede e me deste de beber. Eu estou dizendo aquilo bem desordenadamente, mas é o significado dessa palavra que Jesus, que está na palavra no livro de Mateus. E aí ele diz: entra para o gozo do teu Senhor. E aquelas pessoas, as ovelhas à direita, falam: mas quando nós fizemos isso? E Jesus responde: quando fizeram por um destes pequeninos, a mim vocês fizestes. E aí manda que eles entrem para o gozo eterno. E vira para os da esquerda e fala: estive doente e não fostes me visitar. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Entra para o fogo eterno. E aí as pessoas perguntam: mas espera aí, onde é que nós fizemos isso? Onde é que o senhor está tirando essa ideia? E aí ele explica: quando a um desses meus pequeninos não fizestes, a mim vocês fizeram. Então, nós precisamos ter um coração voluntário. Eu não estou dizendo, meu irmão, que você tem que abrir mão dos seus bens, que você tem que estar ajudando todo mundo. Claro, nós precisamos olhar quem são as pessoas, porque hoje em dia, talvez nesse tempo aqui, no tempo dessa parábola, era um pouco diferente. Apesar que o ser humano sempre foi igual em toda a humanidade. Mas vamos dizer que nesse tempo, por ser tempos bem mais antigos, era um tempo em que a maldade do homem não era tanta, a ganância do homem não era tanta e a enganação que muitos homens fazem não era tanta. Hoje, por exemplo, nós sabemos que nem todos que batem na sua porta, clamando por misericórdia, pedindo o que comer, ou às vezes pedindo até dinheiro, que é muito comum, você vai abrir mão. Por quê? Porque você não sabe o que aquela pessoa vai fazer. Muitas vezes aquela pessoa vem com uma aparência humilde, ela te pede alguma coisa e vai gastar com coisas erradas. Então a gente tem que tomar certos cuidados. Eu me lembro que uma vez eu fiz algo, vou contar aqui rapidamente, isso faz muitos anos atrás. Eu estava estudando, eu fazia curso de edificações lá no colégio Ramos Lopes do Gonzaga, aqui em Santos, e eu saí do colégio umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, parei no ponto de ônibus para vir para casa e um jovem encostou em mim. Ele estava com
um tênis pendurado no pescoço, amarrado pelos cadastros. E ele conversou com algumas pessoas e depois veio em mim. Chegou em mim e falou que ele tinha vindo com os amigos de São Paulo, os amigos deixaram ele aqui, abandonaram ele. Já estava dias com fome, querendo arrumar um dinheiro para pegar um ônibus na rodoviária e voltar para São Paulo. Aí eu falei para ele, olha, infelizmente dinheiro eu não tenho não, mas você está com fome? Quer comer alguma coisa? Vamos aqui nesse bar de frente, tinha uma lanchonete ali, que por acaso eu tinha uma espécie de uma continha que eu fazia ali, porque eu trabalhava, vinha direto da escola, e eu tinha pelo menos uns 2 lugares ali que eu comia alguma coisa e pagava quando recebia. Naquele dia eu estava com o dinheiro da minha condução, eu não podia simplesmente tirar o dinheiro da condução, que eu ia atrapalhar a minha semana, né? E aí o que eu fiz? Entrei com ele na lanchonete, perguntei o que ele queria comer, ele pediu um sanduíche, pediu lá, não sei se foi um sanduíche de mortadela ou se é alguma coisa que tem na vitrine. Ele comeu aquilo ali, eu perguntei se ele queria um refrigerante, ele pediu um copo de café com leite. Realmente ele estava com fome. Eu entreguei para ele, chamei o moço que era o dono do bar, falei, marca isso aí para mim e tal. Ele, tá bom, beleza. Aí fui embora, parei ali fora e o rapaz me agradeceu muito. E olha que ele estava com uma cara tão triste, uma pessoa assim, tão abatida pela situação, que eu acabei ficando com dó dele. Tirei R$5 na época, que não era real ainda, devia ser cruzado, e dei para ele. Falei, faz o seguinte, procura uma delegacia, conta a sua história, eles te encaminham. Tá bom, aquele jeito humildezinho. E ele foi. Olha, passaram-se alguns tempos, eu não vou exatamente dizer quantos anos. Um dia eu estava na rodoviária de Santos, estava a caminho do litoral norte, que era o casamento de um familiar meu. Estávamos eu, minha esposa, meus 2 filhos e a minha mãe. E a minha mãe sentou num daqueles bancos da rodoviária, de frente para a plataforma que nós íamos pegar o ônibus, e eu estava na lanchonete. Mas da lanchonete eu estava olhando para ela. E quando eu estava olhando minha mãe, eu percebi que uma pessoa sentou do lado dela. E eu fiquei de longe ali, porque a rodoviária de Santos ali tem muitos problemas ali nessa área, pessoas que querem aplicar golpe e tudo mais. Eu fiquei ali, olhando para aquela pessoa que estava do lado da minha mãe. Era um rapaz novo ainda. Eu fiquei quietinho, não vi minha mãe com a bolsa dela do lado abraçadinha ali. Eu falei, nessa parte, só se ele levar o braço dela junto, que eu sei como é que ela agia. Eu sei que quando eu acabei de tomar um café com meus filhos ali, que a minha mãe não quis, paguei, que eu estou indo na direção dela, minha mãe veio correndo na minha frente, o rapaz ficou sentado lá. Aí a minha mãe falou assim, filho, você tem aí, não lembro quanto, você tem aí X? Eu falei, pra quê, mãe? Olha, eu fiquei com tanta dor daquele menino, ele falou comigo, ele mora aqui no morro, o pai dele é um cara drogado, a mãe dele é doente, ele tem câncer, e isso. Ele começou, eu falei, nossa, que situação, hein? Chama ele aqui. Aí a minha mãe chamou, vem cá. Aí ele veio. Quando ele chegou perto, eu olhei para a cara dele, aí veio aquele estalo. Eu falei, te conheço. Aí falei para ele assim, você tem câncer, meu filho? Eu tenho. Aquele jeitozinho humildezinho de falar. Seu pai é meu pai infelizmente é drogado, minha mãe está doente, eu tenho irmão pequeno para sustentar, por isso eu estou pedindo um pouquinho para me ajude, o caramba. Eu falei, e você não conseguiu voltar para São Paulo desde aquele tempo? Aí ele olhou para mim e fez aquela cara, como assim? Eu falei, tá lembrado de mim não, meu irmão? Aí eu já mudei até a maneira de falar. Tá lembrado de mim não, ô canalha? Aí ele, onde você me conhece? Aí eu lembrei ele da história, aí ele deu uma risadinha. É verdade, acho que foi isso mesmo. Eu falei, meu irmão, fala o seguinte, sai andando, cai fora, vai você com o teu câncer, com o teu pai drogado para lá. Aqui na minha frente você não vai barramar, não vai mais nada não. E ele saiu meio sorridente, aquele sorrisinho meio sem graça. A minha mãe olhou para mim e falou, nossa filho, eu falei, olha aí o que a senhora estava fazendo. Infelizmente nós temos isso hoje em dia, mas a gente precisa ajudar o nosso semelhante. Antes de ajudar, olha quem você está ajudando. Uma vez eu estava na porta eu estava em casa, chegou uma moça lá pedindo ajuda, e aí quando eu falei de dar uma ajuda para ela, o que eu fiz? Eu fui lá, peguei com a minha esposa alguma coisa que tinha, só que ela estava vestindo uma roupa meio escandalosa mesmo, e tatuada, não que a tatuagem tem alguma coisa a ver, mas quando eu fui, que eu entreguei para ela alguma coisinha que a minha esposa deu, eu entreguei um panfleto da palavra de Deus. Ela falou assim, eu sou da igreja tal. Eu falei, como é que é? Eu sou da igreja tal. Quase que eu falei para ela, mentirosa. Uma pessoa que anda desse jeito não pode ser de uma igreja. Sim, foi fazer uma visita, mas a pessoa totalmente sem compostura. E a gente percebe que quando você entrega alguma coisa assim, a pessoa tenta se fazer de vítima. Tadinho de mim. E aí você acredita naquela pessoa,
E às vezes essa pessoa descobre em você ali uma forma de estar vindo toda vez ali buscar alguma coisa. Então, queridos, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, precisamos ajudar o nosso semelhante. Todavia, cuidado para você não ser enganado, porque o Senhor, Ele está olhando tudo isso. Ele está olhando lá do seu trono, o dia que Ele vir buscar a sua igreja, Ele vai ver primeiramente o seu coração, vai ver o meu coração, como nós tratamos o nosso semelhante. Eu não estou dizendo que nós não vamos ajudar sim, apenas eu aconselho, olhe como você vai ajudar, porque às vezes você vai ajudar uma pessoa de uma maneira que não vai trazer realmente benefícios. Se você tirar algum dinheiro do bolso e dar na mão de uma pessoa numa esquina, será que essa pessoa vai usar esse dinheiro para te comer? Não é muito melhor você de repente saber onde essa pessoa vive e levar alguma coisa para ela? Ou se você percebe que ela precisa de uma ajuda psicológica, de uma ajuda espiritual, encaminhar ela para quem possa fazê-lo? É a maneira de ajudar. Deus está vendo isso da minha parte e da sua. Então nós não podemos ficar alheios a esse tipo de coisa, porque o céu e o inferno é uma determinação não de Deus, mas minha e sua, pelas nossas atitudes e as nossas escolhas nessa terra. Depois da morte não tem mais solução para a salvação. Isso nós aprendemos aqui nessa passagem. Quando nós lemos um pouco mais para frente, nós vemos que o rico havia sido mandado para o Hades, que no Antigo Testamento, no Novo Testamento é o inferno. E Lázaro estava no seio de Abraão. E havia entre eles um abismo intransponível. E o rico, quando viu que ele consegue contemplar Lázaro no seio de Abraão, ele grita: Pai Abraão, me ajuda que eu estou queimando nesse lugar. Pede para que Lázaro molhe o seu dedo na água e molhe a minha língua, porque eu estou queimando. E Abraão fala para ele que não tem como. Aí ele ensina, você fez as suas escolhas e Lázaro fez as dele. Lázaro viveu a vida toda dele no sofrimento, não teve quem o ajudasse. Você poderia tê-lo ajudado e você não fez. Então agora você está no lugar que lhe é merecido. Você conquistou as coisas para você na terra, só que as coisas da terra são perecíveis, elas vão ficar. Agora você está neste lugar que você diz estar, e Lázaro no seio de Abraão. Lázaro está sendo consolado, como a Bíblia diz, e você sendo atormentado. As escolhas que nós fazemos, elas vão determinar aonde passaremos a eternidade. Não é o nosso Deus que faz isso, somos eu e você. Então eu pergunto para você, como você tem vivido? Qual tem sido a sua atitude diante dessas coisas ruins que acontecem com as pessoas e que muitas vezes eu e você podemos ajudar, mas não movemos uma palha, não tiramos um centavo do bolso para abençoar uma pessoa? Isso é terrível, querido, porque nós entendemos quando fazemos isso que nós somos autossuficientes e não precisamos de mais nada, mas vai chegar um momento que nós vamos ter que parar para ver o que está acontecendo, e talvez não dê mais tempo, porque se nós tivermos já partido deste lugar, não tem como, lá do outro lado não tem como você mudar a sua história. Esta parábola que Jesus conta aqui no livro de Lucas, ela deixa isso bem determinado. Tem uma religião, não vou citar nomes, que inclusive tem gente da família da minha esposa que pertence a ela. Eles têm o hábito de fazer uma árvore genealógica da família e pegar a vida daquelas pessoas que morreram sem salvação, e aqui eles pegam alguém daquela descendência e eles batizam aquela pessoa em nome daquela que já morreu, para que ela possa alcançar salvação. Isso é pura balela, isso não existe, isso aí não está na Bíblia, isso não é bíblico. O livro que foi escrito pelo criador dessa religião é que determina isso, é um livro só dele, não é o livro sagrado que é a Bíblia, que mostra o nascimento de Jesus, que mostra no Velho Testamento toda a saga do povo de Israel até o Novo Testamento, quando nasce Jesus, morre, depois nós temos aí a sua ressurreição e temos todos os outros livros da palavra de Deus que nos determinam, que nos dão a determinação de como será todas essas coisas. Então, não adianta, depois que a pessoa partiu desta terra, não tem mais condições de você ir alcançar a salvação é aqui. Por isso nós aqui determinamos onde vamos passar a eternidade. Aí eu olho aqui
As riquezas recebidas em vida não são motivos para ninguém ir para o inferno, mas como você as usou nesta terra. É exatamente isso. Você ser rico não quer dizer que você vá para o inferno, como aconteceu com Lázaro, como aconteceu com o rico da parábola. Mas como você usou as suas riquezas, isso pode determinar. Como você tem usado o bem que Deus tem te feito, aquilo que Deus tem abençoado a sua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas cometendo esse tipo de coisas erradas dentro da própria igreja. Nós temos irmãos, por exemplo, não vou citar nomes, também não é da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja pequena, alguns têm carro, e aqueles que eu sei que têm carro aqui, têm sido abençoador dos outros. Mas tem muitas igrejas grandes por aí, que tem pessoas que têm seus carros, mas eles não querem carregar ninguém com eles. Não vou dizer vai andar com ninguém para cima e para baixo, mas num dia de chuva, você pode abençoar uma família. Você pode, num dia de chuva, você vai para a igreja, lembrar que tem um irmão seu que congrega contigo, mas que é um cara que não tem os mesmos recursos que você, anda de bicicleta, tem 2, 3 filhos pequenos. Liga para ele: meu irmão, eu estou indo para a igreja, você vai para a igreja hoje? Talvez o irmão vai te responder: ah, meu irmão, não sei, está chovendo muito, eu vou passar aí para te apanhar. Eu vou levar você e a sua família comigo, e na volta eu te deixo aí em casa, concorda? Tudo bem? Então me aguarde que eu vou passar a tal hora. Por que você não faz isso? Eu faria. Eu já fiz muitas vezes. Eu já entrei em lugares lamacento para buscar irmãos para levar para a igreja em dia de chuva. E eu não tenho preocupação em sujar o meu carro, porque Deus criou algo muito bom para a gente fazer a faxina desse carro, chamado H2O, água. Depois eu paro o meu carro lá na minha garagem e lavo ele, limpo, conservo novamente. Não vai perder a beleza nem o valor do meu carro porque eu levei um irmão necessitado. Às vezes você sabe que tem um irmão que está passando por uma dificuldade, você tem condições muitas vezes de arrumar ali uma cesta básica num dia especial e levar para ele, e você não faz. Você pensa: poxa, eu poderia fazer. Eu tenho um amigo meu que ele está passando por um momento difícil por causa da falta de trabalho. Outro dia eu fui fazer uma visita para ele, eu passei no mercado, comprei algumas coisas. Ele até falou para mim que ele não precisava, mas eu fiz questão de levar, porque para mim é importante. Eu nem estou com ele todos os dias, mas sempre que eu posso estar com ele, se eu puder ajudá-lo, eu vou. Não somente a ele, mas a outros mais que eu sei que são pessoas corretas. Claro que você tem que avaliar quem você está usando. De repente você está abençoando alguém e essa pessoa está usando a bênção de forma errada. Então eu já passei por isso também. Eu já abençoei pessoas que depois eu descobri que eu estava fazendo papel de bobo. Então, por isso, nos tempos atuais, nós precisamos avaliar muito bem, mas não podemos deixar de ajudar o nosso semelhante. Isso é algo que vai fazer com que mova o coração de Deus ao teu favor. As bênçãos que você recebe e você compartilha com alguém, Deus vai te abençoar você muito mais. Mas você precisa compartilhar essas bênçãos com as pessoas que você sabe que precisam. É uma forma de Deus ver a minha e a sua fidelidade diante dele. Talvez você vá abençoar alguém que nem mereça, mas com certeza, se você estiver fazendo aquilo com o teu coração, veja bem, não na intenção de receber nada de volta, você está fazendo aquilo com amor. Amor não é moeda de troca, você faz com amor. Mesmo que aquela pessoa que está recebendo aquilo de você, que ela possa estar usando de má fé contigo, mas nós temos um Deus lá no céu, que Ele está vendo tudo o que está acontecendo, e Ele há de te recompensar com ricas bênçãos. Amém, queridos? Entre o céu e o inferno há um abismo intransponível, motivo que não há como passar de um lado para o outro. Ou seja, nós determinamos o céu e o inferno é aqui, porque depois que lá estivermos, seja onde for, não tem como passar para o outro lado. É uma situação que nós precisamos compreender. E uma situação final: quem foi não volta mais para dizer o que aconteceu. Aqui nós vemos uma parábola contada por Jesus. Não foi uma história verídica. Parábola é algo que ele usa para ilustrar. É algo que o nosso Jesus usava para ilustrar, para ensinar. Então nós entendemos que isso que ele conta como parábola é o que acontece, mas não que necessariamente foi aquilo que aconteceu. Não sei se eu estou sendo claro.
mas é o que acontece e não necessariamente que aquilo tenha sido exatamente o que houve. Então, nos dias atuais, quando nós abençoamos uma pessoa, abençoamos uma família, Deus nos recompensará. Porém, nós não temos que abençoar com o intuito de receber algo de volta, porque amor não é moeda de troca. Eu não amo a pessoa porque ela me ama. Eu amo a pessoa porque eu amo e ponto final. Eu decidi amar. Se ela não me amar da mesma maneira, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas eu também não posso mudar o meu amor por ela por causa disso. Porque senão deixa de ser amor. Eu não amo mais essa pessoa porque ela deixou de me amar. Então, querido, nunca houve amor. Você tinha sim uma moeda de barganha. Você tinha ali um objeto de troca. Desde que você me ame, eu te amo também. Se você passar a me odiar, eu também passo a te odiar. Isso é moeda de troca. Amém, queridos? Espero que você possa fazer bom uso dessa mensagem. Antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma oração por você e depois estaremos fazendo as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço por cada vida que está nos assistindo agora. Peço a tua bênção sobre a vida de cada uma delas. Que tudo, Senhor, na vida destas pessoas seja para a glória do teu nome. Que todos nós possamos ser verdadeiramente voluntários na tua casa, voluntários nesta terra enquanto vivemos. Porque céu e inferno não é uma determinação do Senhor, mas uma escolha nossa. Eu peço em nome de Jesus que todos esses que estão aqui comigo neste momento assistindo este vídeo, que a escolha deles seja a escolha correta, que é a escolha do céu, é a escolha de um dia morar nas moradas celestiais. É no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos. Obrigado pela tua força de estar conosco até agora. Agora, deixa o seu like, não esquece de se inscrever em nosso canal. Também participe, compartilhe isso com as suas redes sociais, com seus contatos. É muito importante para nós que essa palavra alcance muitas pessoas. Precisamos crescer nesse canal, precisamos alcançar um número para que possamos mais tarde estar passando nossos cultos ao vivo, estarmos alcançando mais vidas para o reino de Deus. Amém? Um forte abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.